Boa noite, meus queridos, tudo bem? Vamos começar agora a nossa nova fase de aulas, né? É importante, pessoal, destacarmos que o Brasil está passando realmente por um problema extremamente complexo, tá? O coronavírus está fazendo com que todas as instituições parem, né? Não continuem na sua forma normal, natural, com suas atividades, tá certo, pessoal? Então, peço a compreensão de vocês. É importante destacarmos que a FAG é uma das instituições que correu na frente, que está disponibilizando para vocês a aula na formatação virtual, com uma só preocupação: não dar descontinuidade a um trabalho, ao semestre de vocês. Vocês não podem parar, tá certo? Vocês não podem parar. E essa é a nossa responsabilidade, tá? A instituição tomou para si essa responsabilidade e está disponibilizando para vocês todas as ferramentas necessárias para que o curso de vocês não fique parado. O curso não pode parar, como a nossa vida não pode parar, tá? O que precisamos é ter cuidado, ficar em casa, fazer tudo o que for necessário para não nos contaminarmos nem transmitir esse vírus para os nossos entes queridos, nossos amigos e assim sucessivamente. Então, vamos ter responsabilidade, tá? Que de fato é o tema da nossa aula, que é a figura da responsabilidade civil. Vamos lá, pessoal, voltando aí para a nossa aulinha, dentro dessa nova formatação, discutimos com relação à conceitualização da responsabilidade, os tipos de responsabilidade, que são a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. E na última aula, salvo o melhor juízo, falamos, acredito eu também, do item 7, seria os pressupostos da responsabilidade extracontratual. Porém, eu queria iniciar por esse ponto 7, para que a gente dê aquele encaixe, tá certo? Aquele encaixe para os demais temas. Os pressupostos da responsabilidade extracontratual são: primeiro, ação e omissão; segundo, culpa ou dolo do agente; e o terceiro, relação de causalidade, tá? São três pressupostos básicos que vão diagramar a responsabilidade civil no Brasil, tá? A responsabilidade civil no Brasil. A ação e omissão. O que seria essa ação e omissão? Todos nós somos responsabilizados por tudo aquilo que fazemos e também somos responsabilizados por não fazer aquilo que era de nossa obrigação. Tá? Somos servidores, somos funcionários de uma determinada instituição e no exercício dessa nossa função existe uma série de deveres. E um dos deveres é a prática de determinados atos. No momento em que deixarmos de fazer aquilo que está imposto a gente, em razão da profissão, em razão do cargo que exercemos, ou em razão de um cumprimento de um dever legal, ou seja, de um cumprimento da lei, nós somos também responsabilizados. E essa responsabilização a gente chama de responsabilização por ato omissivo. Tá aqui, ó, omissão, tá? Deixa eu apagar aqui que o professor estava fazendo besteira no risco, tá? Deixa eu botar aqui. Isso aqui, ó, omissão, responsabilidade por ato omissivo, tá certo, pessoal? A responsabilidade ela vai derivar do ato, tá? Do próprio ato, derivar de ato de um terceiro, tá certo? Que seja sob a guarda do agente ou ainda de danos causados por coisas e animais. E aí é bem interessante esse tópico que nós já discutimos dentro de sala de aula, quando a gente está falando de responsabilidade, por exemplo, por atos de animais. Os animais, eles são de responsabilidade exclusiva de seu proprietário, tá? De seu proprietário. Então, no momento em que um animal, ele deixa, digamos assim, pratica um ato que venha a gerar qualquer tipo de prejuízo,
qualquer tipo de prejuízo gera uma responsabilização direta para o seu proprietário. Uma responsabilização direta para o seu proprietário, tá certo? Então, da mesma forma, isso eu até discuti com vocês dentro de sala de aula, isso tem um paralelo com os indivíduos que são incapazes, né? Os indivíduos que são incapazes. As crianças, por exemplo, que são absolutamente incapazes. As crianças absolutamente incapazes, todo ato por elas praticado vai ser de responsabilidade do seu representante legal, tá? Normalmente, o seu representante legal é a figura dos seus pais, tá? O pai e a mãe são os seus representantes. Então, da mesma forma, sem querer fazer, obviamente, uma vinculação entre as crianças e os animais, mas sim com relação ao ato, né? Porque o animal ele não se responsabiliza por si só, óbvio, ele é um animal, é um ser irracional. E as crianças, mesmo sendo seres racionais, elas possuem um período em que a sua conduta não é a ela mesma atribuída, tá certo? Porque elas não possuem uma capacidade de responsabilização, né? De serem responsabilizadas. Então, dentro dessa ideia, nós vamos ter a ação e nós vamos ter a omissão, tá? Para que se configure a responsabilidade por omissão, é necessário que exista o dever jurídico de praticar determinado ato. Isso é um ato bem, uma conceitualização interessante, por quê? Porque a omissão é quando você tinha a obrigação de praticar um ato ou realizar uma atividade e você não faz, tá certo? Exemplo, nós somos policiais e numa perseguição ou um assalto está acontecendo próximo a mim, eu sou policial, e eu, ao invés de tentar resolver aquele problema, eu faço o quê? Viro as costas, né? Me saio, não dou a mínima para aquela situação. O policial, ele é a representação do Estado. E por ser a representação do Estado, eles possuem um dever jurídico, um dever legal de defender a população. Então, no momento em que ele tiver diante de um ato desta natureza, um assalto, ele é obrigado, ele está obrigado por um dever jurídico de praticar um ato. Lógico, né? Sejamos sensatos. Às vezes o ato ele não digamos assim, interessante, tá? Por que não é interessante? Porque às vezes a prática de um ato poderá gerar mais prejuízos do que ele não praticar o ato. Então, essa situação será ponderada caso a caso. Mas qual é a regra geral, professor? A regra geral é, se a conduta danosa está acontecendo e o agente do Estado estar presenciando, agente este que tem a obrigação legal de combater aquela conduta danosa, ele é obrigado a realizar o ato. Então, no momento em que ele não faz, então ele será responsabilizado por quê? Pela omissão, tá? Pelo ato chamado ato omissivo. Tá certo? Um ato omissivo. O dever jurídico, o que seria esse dever jurídico, né? O dever jurídico de não se omitir pode ser imposto por lei ou resultado de uma convenção. Porque o direito ele traz essa ideia central de dever de não se omitir. Na verdade, o dever de não se omitir está pautado na obrigação de fazer, tá? Na obrigação de fazer. No momento em que você é contratado para ser administrador de uma empresa, é de sua responsabilidade, é de sua obrigação gerir essa instituição. E para gerir uma instituição, seja qual for esta instituição, você tem que ter, digamos assim, tem que praticar determinados atos. Os chamados atos de gestão mesmo, tá certo? Contratação, decidir por comprar ou não comprar determinados itens, contratar ou não contratar determinados funcionários, realizar ou não realizar determinada campanha de marketing, que aí está sob sua responsabilidade também, qualquer que seja ela, tá? Qualquer que seja ela. Então, esse é o seu dever jurídico. Esse é o seu dever jurídico. E está onde? Vai estar tanto na lei, tá certo? Que aí toda profissão possui seu código de ética e conduta.
curso de administração não é diferente. Tem o seu código de ética, tem o seu código de conduta, como também da convenção. Onde é que vai estar isso, professor? Que convenção é essa? Convenção nada mais é do que um acordo. Quando você for contratado, você firma com a empresa, com a instituição, um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho também pode ser chamado de convenção. Ali vocês estão convencionando as regras, as obrigações para ambas as partes. E os direitos, obviamente. Tá? Então, nessa convenção, vai estar sendo imposto, né, ou imposta para ti, administrador, o que você deve fazer. E aí é neste momento que, se você deixar de cumprir aquilo que está posto na convenção, vai gerar para você a responsabilização. A culpa seria o segundo pressuposto, né? Culpa ou dolo. O que seria a culpa, o que seria o dolo? Discutíamos isso de forma bem clara na sala de aula. Discutimos, na verdade, isso de forma bem clara na sala de aula. A culpa e o dolo são itens distintos. A culpa ocorre quando? A culpa ocorre quando o indivíduo ele não tem a intenção de praticar o ato danoso. Ele não tem a intenção de praticar o ato danoso. Porém, o pratica. Tá? E o pratica de 3 formas, ou em razão de ter infringido 3 situações. Ele foi negligente, o agente foi imprudente, ou ele foi imperito. Essas 3 condições geram a figura da culpa. Gera a figura da culpa, como está aqui no nosso material. O indivíduo que negligenciar, o indivíduo que for imprudente nas suas condutas, o indivíduo que praticou um ato que não tinha habilidade técnica para fazê-lo, ele será responsabilizado, porém, na diagramação, culpa, sem a intenção de prejudicar. Já o dolo é bem diferente. O dolo, ele tem como regra a intenção. Então, quando eu pratico um ato, na sua formatação dolosa, eu estou querendo realizar aquela conduta para prejudicar. Tá? A minha intenção é prejudicar. Brincávamos na sala de aula com o pobre do Miguel, né? Então, qual foi o exemplo? Eu, um indivíduo extremamente arrogante, saco de uma arma, né? Tenho o porte de arma, posso andar com armas. Saco a arma, a gente põe ali na sala para a gente se divertir um pouco, um alvo. Eu saco da minha arma e começo a atirar nesse alvo. Né? Vamos fazer ali um tiro ao alvo. E começo a atirar nesse alvo. Só que eu nunca atirei na minha vida. Somente faço as pessoas crerem que eu sei, né, que eu sei mexer com aquela arma, né, pela arrogância, e ao atirar, atinjo no dedão do pé do meu amigo Miguel. No momento que eu faço isso, eu sou responsabilizado. Porém, essa responsabilidade eu estou no campo da culpa. Por que no campo da culpa? Porque essa responsabilidade resulta de uma negligência desse que vos fala, ou agregado a uma imperícia, tá certo? Fui negligente e fui imperito, nunca tinha tirado antes. No entanto, se sou perito, sei tudo sobre armas, sei atirar como ninguém, faço cursos todos os dias, né? Sei mexer, eu sou um expert em arma. Saco da arma, miro ou finjo que miro, na verdade, no alvo e atiro no pé de Miguel. Neste caso, haverá novamente a figura da responsabilização, só que essa responsabilização agora está na figura do dolo. Por quê? Porque eu nem fui negligente, nem fui imperito, nem fui imprudente. Eu quis atirar no pé de Miguel. Então, a intenção de fazer, ele dá a essa conduta a diagramação da conduta dolosa, tá? Da conduta dolosa. Então, a responsabilidade do agente pode decorrer por dolo ou culpa, como estávamos aqui a relatar.
Neste caso, para que a vítima obtenha a reparação do dano, a lei exige o quê? Primeiro, que se prove o dolo, ou seja, que eu realmente queria atirar no pé de Miguel. Tá? Então, a quem fica a obrigação de provar que eu queria? O Miguel, o indivíduo que sofreu o dano. Tá? O ônus da prova será sempre de quem sofre o dano. Será sempre de quem sofre o dano. Então, ele tem que provar que eu tinha a intenção de atingir. Tá? Se ele conseguir provar, a minha responsabilidade vai ser com base no dolo, na intenção, tá? Que é a violação deliberada, intencional do dever jurídico. Meu dever jurídico era de não atingir. E eu, deliberadamente, atingi ele com um tiro no pé. Já a culpa também tem a obrigação da parte que sofreu o dano de provar. E aí ele vai provar se eu fui imprudente, se eu fui negligente ou se eu fui imperito. E aí a culpa, ela resulta da ideia de que eu não tinha a intenção, tá? Que eu não tinha a intenção. Porém, pratiquei um ato e este ato gerou um dano. Por este dano, serei responsabilizado. Isso dentro desse exemplo que eu falei, e no campo da atividade empresarial é da mesma forma. Vocês serão responsáveis por administrar uma instituição, uma estrutura complexa que é uma empresa. Então, toda vez que você vai praticar um ato, você tem que praticar esse ato com responsabilidade. Praticar esse ato seguindo todos os ditames normativos. Se você segue todos os ditames normativos, você não recairá na negligência, não recairá na imprudência, não recairá na imperícia, tá? E muito menos, acredito eu, que vai praticar um ato com vontade de prejudicar o seu patrão, né? E quando você for seu próprio patrão, será que você vai ter a intenção de gerar um prejuízo a si mesmo? Óbvio que não, óbvio que não. Então, no momento em que você for administrador, também será analisado sempre se a sua conduta ela é culposa ou se a sua conduta ela é dolosa. E se um ato seu ou a sua omissão gerar uma responsabilidade, vai se averiguar se a sua omissão ou se a sua ação, o chamado ato comissivo, foi por culpa ou se foi por dolo. Se tinha uma intenção ou não por trás da sua omissão ou da sua ação. Relação de causalidade. O que é essa relação? Quando a gente fala de responsabilidade civil, e eu discuti isso com vocês na sala de aula no nosso último encontro presencial, nós temos dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Tá? Quando a gente está diante da responsabilidade objetiva, nós vamos ter a figura da relação de causalidade, tá? O que a gente chama também de nexo causal. O que é esse nexo causal? É quando você consegue ligar, tá, o fato ao dano. Ok? Essa interligação é o que a gente chama de nexo de causalidade. Essa interligação, fato e dano. No momento em que você faz essa interligação, você tem a imposição, o dever legal de responsabilização. Tá? Responsabilização. Por exemplo, nós estamos diante de uma conduta do Estado. Vamos agora para a atualidade. Nós estamos agora com essa pandemia, né? O coronavírus é uma pandemia e é uma responsabilidade do Estado proteger a população, diminuir os riscos dessa população, ok? Imagine que por uma negligência médica, tá? Uma negligência médica dentro de um hospital público, por uma negligência não médica, a negligência dos profissionais de saúde, tá? Estou colocando o médico em si porque seria o foco principal, só para o nosso exemplo. Mas dentro de um hospital público, o médico ele põe dois pacientes, um ao lado do outro, interna um do lado do outro, um com suspeita de corona e o outro, obviamente, sem nenhuma suspeita de corona, está apenas, sei lá, com uma indisposição, um senhor. E esse que está com corona é um indivíduo jovem.
No momento em que o médico põe os dois lado a lado e não tem todos os cuidados com o senhor, que até então não tinha nenhuma característica ou nenhum sintoma do corona, e esse senhor é acometido do vírus e vem a óbito, gera para o Estado um dever direto de responsabilização. É o que a gente chama de teoria do risco. Teoria do risco. Então, no momento em que esse Estado, que tem o dever de cuidar, por um ato negligente, tá? Por um ato negligente, põe dois indivíduos lado a lado, um com suspeita, não é assim, a categoria de risco, mas está com o vírus, e pega um que está dentro da categoria de risco, põe ao lado que não tem o vírus, sem os devidos cuidados, né, de quarentena, de divisão, de proteção, e esse que não tinha o vírus e está realmente naquela categoria de risco, adquire o vírus, houve aí digamos assim, uma negligência, um ato irregular praticado por esse hospital, pelo médico, né, que praticou esse ato, que fez essa conduta. Então a gente está diante da responsabilidade objetiva. E aí, professor, onde é que está essa ideia de relação de causalidade? Está no fato e no dano. Qual é o fato? A colocação de um paciente bom ao lado de um paciente doente, sem os devidos cuidados, tá? E qual é o dano? A contaminação. Tá? O dano é a contaminação. Então, pelo simples colocar desses dois indivíduos lado a lado, sem as devidas cautelas, sem os devidos itens de proteção, gerou para o Estado o dever de indenização, que a gente chama de responsabilidade objetiva. E isso é o que define essa relação de causalidade. Tá? Ele vai sempre pegar o fato e o dano. Se eles se interligarem, dever de indenizar. E aqui a gente tem no material a relação de causalidade, nexo causal ou etiológico. É o elo entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Se houver o dano, mas sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, por óbvio, não vai existir a relação de causalidade. Também, obviamente, não haverá a obrigação de indenizar. Por quê? Porque esse nexo aqui, ó, desapareceu. Eita, acaba mais ignorante, né? Esse elo aqui, pessoal, ó, foi rompido. Não, na verdade, não foi nem rompido, ele não existe. Tá? Ele não existe. Já na existência do elo, porém, os fatos, eles foram, digamos assim, eles aconteceram com o que a gente chama de excludente de responsabilidade, por óbvio, vai também romper esse elo, e o rompimento desse elo tira a obrigação da indenização, tá? Tira a responsabilidade do agente. Imagine, nós temos aí 3 excludentes básicas, que seriam o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima. Essas são as mais conhecidas. Mais à frente nós vamos trabalhar isso bem separadamente, nós vamos trazer outras excludentes, tá? Mas essas são as mais evidenciadas, as mais trabalhadas no campo do direito, no campo da responsabilidade civil. Mas o que seria, em tese, essa responsabilidade, essa excludente responsabilidade? Imagine que, no mesmo fato, na mesma situação, o senhor, ele sabe que é do grupo de risco e ele vai visitar no hospital. Nós estamos diante de uma pandemia, tá certo? Nós estamos diante de uma pandemia desse coronavírus. E esse senhor, ele sai de sua casa, mesmo sendo indicado diversas vezes pelo Estado que não deverá o indivíduo sair de suas casas, deverão se manter em quarentena, mas ele mesmo assim sai de casa, vai até o hospital visitar um amigo que lá trabalha. Ele trabalhou já nesse hospital há muitos anos atrás. E ele disse, eu vou sair de casa, vou bater um papo com meus amigos. E sai de casa, e lá nós temos ali dezenas de casos do coronavírus. Neste caso, houve o fato. Qual é o fato? O paciente estava lá internado com corona. O senhor veio, que é da categoria de risco, e se encontrou com esses pacientes lá no hospital. Esse é o fato. Qual é o dano? O senhor não estava contaminado.
ao ter contato com o pessoal contaminado, também se contaminou. Então você tem aí a relação completa, fato e dano. Porém, esse fato só ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Então o senhor, ele desrespeitou as regras, desrespeitou os decretos governamentais e se deslocou de sua casa até um hospital, até uma área contaminada. E ele foi por livre e espontânea vontade. Então, nestas situações, nós temos a figura da excludente de responsabilidade. E essa excludente é a figura da culpa exclusiva da vítima. Nesse caso, se elimina, pessoal, totalmente a responsabilização por parte da empresa, por parte do Estado, quem quer que seja que esteja no lado oposto da relação, tá certo? Responsabilidades, como estávamos agora a descrevê-las, também discutimos em sala. Nós temos a responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva. A responsabilidade subjetiva, nós vamos ter a figura aqui do dolo. Desculpem, pessoal, realmente não sei mexer com isso aqui ainda, tá? Mas vamos ficar aqui, vamos aprender. Nós temos a figura da responsabilidade subjetiva, que você vai ter que fazer a comprovação de dolo e de culpa, e você tem a responsabilidade objetiva, que você só precisa do nexo causal, tá certo? Aqui na relação entre ator, né, ou autor do dano e vamos dizer assim, a vítima desse dano, não precisa se comprovar a priori culpa ou dolo. O que precisa é nexo de causalidade. Interligou fato e dano, responsabilização. Já na subjetiva, não. Subjetiva você precisa provar. Imagine só, eu sofri o dano. Então eu vou ter que provar que o agente desse dano, ou ele praticou o ato por dolo, que iria realmente me prejudicar, ou ele foi imprudente, negligente ou imperito, ou seja, praticou uma das situações que gera a culpa, mesmo que não intencional, mas gerou o dano. Então eu tenho que comprovar. Quando a gente fala de responsabilidade por culpa, na verdade aqui há uma discussão doutrinária gigante com relação à existência dessa responsabilidade. Por quê? Porque essa responsabilidade por culpa, ela já vai estar aqui, ó, tá certo? Dentro da relação subjetiva. Então, podemos até eliminar, como estávamos fazendo isso, como fizemos isso em sala de aula, tá? Eliminar esse tipo de responsabilidade. A responsabilidade que nós vamos ter é a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. A objetiva é o que nós temos oriunda da chamada teoria do risco. Teoria do risco, tá? Responsabilidade subjetiva. Que danada é isso, professor? Teoria sobre a reparação do dano. Responsabilidade subjetiva, há uma obrigação de indenizar sempre que se prove a culpa do agente. Olha só. Tem que o indivíduo que sofreu o prejuízo, ele tem a obrigação de provar, sempre, obrigação de provar, o que a gente chama de ônus da prova. Tem a obrigação de provar que o agente danoso, ele é culpado. Tá? Ou também, obviamente, agiu com o dolo. Ele teve a intenção de prejudicar. Esse bendito dessa relação, essa bendita dessa relação, ela é obrigatória a comprovação da culpa, obrigatória a comprovação do dolo. Obrigação do dolo, tá? Já a teoria euclidiana tem que existir essa, digamos assim, essa estrutura mais clara, tá? A negligência, tá ali a figura da ação-omissão, o dano em si, que o dano nada mais é do que o prejuízo causado, a relação entre esse dano, tá? E a ação do agente, e a figura do dolo ou da culpa, ou seja, a chamada comprovação. Isso dentro da figura da teoria aquiliana, tá? O que seria esse dolo, pessoal? Como já falamos anteriormente, tanto dentro de sala de aula como no slide passado. O dolo é disse dolosa a ação do sujeito que pratica um ato
ou assume o risco de praticar tal ato deliberadamente, tá? É, portanto, realizado por vontade própria e consciente do agente. O indivíduo, mais uma vez repetindo, ele teve a vontade, ele teve a intenção de prejudicar. A intenção de prejudicar. Nós temos aqui no Brasil uma discussão gigante sobre essa figura do dolo, quando a gente trabalha a figura da responsabilidade extracontratual, a exemplo, acidente de trânsito. O acidente de trânsito, ele durante anos, né, a legislação brasileira colocou essa responsabilidade oriunda do acidente de trânsito dentro da figura culposa. Ou seja, o indivíduo prejudicou ou gerou prejuízo a um terceiro sem a intenção. Só que com a evolução do direito, né, a evolução da sociedade, passou a se ter a figura do dolo também nessas condutas, né? O direito passou a caracterizar ou criou a figura do chamado dolo eventual, tá? O chamado dolo eventual, que é aquele dolo que da seguinte forma, a diagramação da seguinte forma: eu tenho a intenção de fazer, só não sei quando vou fazer, contra quem farei, tá? Mas farei. Essa é a certeza do chamado dolo eventual. Então, quando é que você tem no trânsito a figura desse dolo eventual? Quando você faz ingestão de bebidas alcoólicas. No momento em que você bebe e vai dirigir, você, para o direito, tem aí o que a gente chama de linha bem fininha, né? Bem a linhazinha bem rasteirinha entre o que a gente chama de dolo eventual e a gente chamada de culpa consciente, tá? Mas vamos lá para o dolo eventual. Você bebeu, saiu no carro, não viu e terminou batendo num indivíduo, ocasionando aí a morte desse indivíduo. Você será preso e processado por ter tido a vontade de bater. Por mais que você não tenha essa vontade, por mais que você não tenha saído de casa dizendo vou bater em alguém. É uma presunção da figura do dolo, tá? É uma presunção da figura do dolo. É uma responsabilidade civil, é uma responsabilidade extracontratual, porque nós não temos um contrato, né? Há apenas um dever oriundo da lei, tá? De responsabilidade, porque a gente tem que cumprir as regras normativas. Então, no momento em que você bebeu, né, ingeriu bebida alcoólica, você passou a ser um indivíduo que quer bater em alguém, que quer prejudicar alguém, que quer gerar um prejuízo a alguém, tá? E essa conduta dolosa, por exemplo, uma pessoa inabilitada para a prática da medicina, estudante de medicina, por exemplo, realiza uma cirurgia, tá? Nesse momento, ele está querendo prejudicar alguém, porque ele não tem habilidade. Imagine, você passa a administrar uma empresa sem ser administrador. É uma conduta dolosa? Indiretamente, sim. Tá? Indiretamente, sim. Por quê? Porque você não tem habilidade técnica, você não tem a capacidade, você sabe que não tem a capacidade. Então você vai gerar um prejuízo. Vai gerar um prejuízo. Tá? Há uma discussão gigantesca na doutrina. Tá? Há uma discussão gigantesca na doutrina, como eu estava dizendo anteriormente, entre o que seria o dolo eventual e a chamada culpa consciente. Talvez você consiga enquadrar esses exemplos que eu falei anteriormente na culpa consciente. O que é a culpa consciente? Eu bebi, sei que bebi, mas tenho a certeza absoluta que não vou praticar nenhum dano a terceiro. Então eu tenho essa consciência tão clara que saio de carro, dirigindo. Então, você pode tentar enquadrar a conduta, descaracterizar o dolo e entrar na figura da culpa consciente. Tanto na questão do dirigir embriagado ou tendo bebido, né, pouco, mas ingerido bebida alcoólica, como também na conduta do empresário, né, ou do ato de empresariar. Eu sou administrador, na verdade não sou administrador, mas conheço, vamos dizer assim, sou administrador formado pela vida, né? Sou administrador
sem o título de administração. Administro a empresa do meu pai há anos e aí acho que tenho habilitação para tanto. Eu tenho tanta consciência de que não vou praticar o ato errado que me deixa dentro de um ato ou dentro de uma situação tão confortável que eu termino errando, termino praticando o ato irregular. E aí sim gera o prejuízo a terceiro, tá? Gera um prejuízo a terceiro. Essa conduta também eu posso tentar descaracterizar a figura do dolo e cair em cima da chamada culpa consciente, tá? Com isso diminuindo a responsabilização. Isso não quer dizer, pessoal, que não serei responsabilizado, né? A responsabilidade acontecerá, porque houve um prejuízo. O que poderá existir é uma diminuição da punição em razão de não ter esse indivíduo a intenção. Tá? Ele não queria prejudicar. Mesmo assim, o fez. Diálogo foi triste, né, pessoal? Eita danado, né? A gente faz aqui agora uma estrutura do que seria uma conduta ética, tá? O que a gente poderia aqui diagramar 10 pontos específicos. O que seria ser ético, tá? Evitar conclusões intuitivas e precipitadas. O técnico, ele não irá praticar um ato precipitado, tá? Não irá praticar um ato precipitado. Você está dentro de um curso de administração para se tornar um administrador de empresas e possuirá, daqui a alguns anos, a técnica necessária para não ser precipitado. Você não irá fazer por intuição, você vai realizar um ato, praticar um ato por conhecimento técnico. E o conhecimento técnico não lhe permite ser intuitivo, né? Eu não pratico atos por intuição, eu pratico por consciência técnica. Isso diminui a figura da responsabilização do profissional, tá? Outro item, falar pouco e em tom sério é outra característica do administrador, do profissional de forma geral, tá? Agir com modéstia e sem vaidade, outra conduta que diminui consideravelmente a responsabilização do profissional. É uma questão crucial, tá? Crucial. Manter o sigilo exigido. Toda profissão tem essa obrigação. Quando você está, por exemplo, nós advogados, nós temos o nosso código de ética e nós temos ali praticamente um confessionário. Quando o cliente ele senta na mesa do escritório lá, senta no birô com o seu advogado e ele começa a falar, relatar o caso, aquele caso ele tem que ser sigiloso, tem que ser um assunto que ficará entre o cliente e o advogado ou o profissional. Da mesma forma acontece com os administradores, com os médicos, com os enfermeiros e assim sucessivamente. Toda profissão tem a sua obrigação de ser sigilosa, tá? De ser sigilosa. E quando você quebra o sigilo profissional, gera para você um dever de indenização. Indenização. Outro, ter autoridade para ser acreditado. A autoridade, pessoal, ela é uma coisa natural do cargo que você vai exercer, da profissão que você exerce. A autoridade, ela não poderá ser gerada da arrogância, tá? E a autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. No momento em que você está num ambiente corporativo, você tem que ter essa autoridade de acordo com o cargo que você vai exercer, tá certo? Porém, é uma autoridade sem autoritarismo, porque o autoritarismo gera um dever de indenização. No momento em que você acredita ter mais poder do que efetivamente o seu cargo lhe fornece, você se excede. E o excesso gera um dever de responsabilidade, gera um dano ao patrimônio da empresa. Você, no momento em que for administrador de uma corporação, você passa a ser representante dessa pessoa jurídica. Você é o que a gente chama no direito de preposto. Então, tudo que você praticar vai gerar um dever de indenização para essa pessoa jurídica.
Então você será, mais uma vez, digamos assim, o estupim do dever de indenizar da pessoa jurídica. Então, ter autoridade para ser acreditado, ótimo, é um tópico importante do mundo corporativo. Porém, essa autoridade ela não é com autoritarismo, com arrogância, com excessos, tá? 6. Ser livre para agir com isenção. A liberdade que aqui a diagramação do direito nos traz é a liberdade mitigada, tá? Você é livre, porém você tem que respeitar os limites normativos, tá? Ninguém vive numa liberdade plena, porque temos a legislação para, digamos assim, resguardar alguém de determinados excessos e controlar outros para que não pratique nada em excesso. Então você é livre, sim, porém mitigado. Você vai ter aí uma limitação. O que é ser mitigado? É estar dentro de um limite normativo. Não aceitar a intromissão de terceiros. É importante no mundo corporativo se você tem a técnica, tá? Ser honesto e ter vida pessoal correta. Isso aí é uma regra geral, não só uma regra normativa, porém uma regra de conduta do que a gente chama de moral, tá? A ética e a moral, elas são correlacionadas, integradas, tá? E possuem uma vinculação eterna. Ter coragem para decidir. Essa coragem não é uma coragem simples, tá? Não é uma coragem simples, é uma coragem revestida da técnica. E vocês estão se formando justamente para possuir essa coragem técnica. Ser competente para ser respeitado. A competência, mais uma vez, é uma competência voltada para os conhecimentos técnicos, tá? Você é competente quando? Quando você possui o conhecimento necessário para a realização de determinado ato. É tão interessante que a gente faz um paralelo sempre no direito, chamado de responsabilidade técnica. Por exemplo, nós, quando saímos do curso de Direito, nós saímos bacharéis em Direito. E vamos exercer aí um leque gigantesco de funções, de cargos que o bacharel em Direito ele pode praticar, exercer as funções, tá? Então, um delegado, um juiz do trabalho e assim sucessivamente. Só que para cada função dessa, cada cargo desse, existe uma gama de atribuições. E atribuições que são específicas, tá? E essas atribuições a gente chama também no direito de competências, tá? Às vezes eu sou competente tecnicamente, mas não sou competente funcionalmente. Exemplo, você vai ser administrador de uma empresa multinacional e a você foi atribuída a responsabilidade única e exclusivamente para trabalhar no marketing. Se você está trabalhando no marketing, a sua competência técnica, ela até pode ser, e ela não é que só possa ser, ela será, né, infinitamente mais ampla. Mas a sua competência funcional, ela é específica para aquela relação de emprego, que é trabalhar no marketing de determinada empresa. Então você só será responsabilizado pelo marketing, ok? Então ser competente para ser respeitado é competente naquela atribuição, naquela função, tá? E é uma competência técnica, ok? Ok, pessoal, vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente dá sequência à nossa matéria. Fiquem com Deus e tudo de bom.